Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade e no valor imenso do teu papel enquanto adulto para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e, se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast. E hoje vou falar sobre emoções. A minha intenção hoje é desconstruir algumas ideias associadas a este tema das emoções e, portanto, será assim um episódio de literacia emocional. Porquê é que resolvi trazer este tema? Porque no meu trabalho com crianças e pais, no âmbito clínico, mas também no trabalho com professores no contexto escolar e acho que um bocadinho à minha volta e à volta de todos, tenho convicção, observo com muita frequência algumas ideias erradas sobre este tema das emoções, sobre este sistema que todos partilhamos e que nos faz ser humanos, que são então as emoções. E, portanto, hoje a minha proposta é falar um bocadinho e abordar, assim, alguns princípios muito simples acerca deste tema. No episódio anterior abordei a importância de nós, pais, adultos, abrirmos permissão ao sentir e permitirmos-nos sentir tudo o que está contemplado dentro da experiência da parentalidade, portanto, as coisas mais incríveis, mais agradáveis, mas também aquelas que são menos agradáveis, que nos levam muitas vezes para lugares e estados de desconforto. E, portanto, hoje achei que era interessante, dava aqui alguma sequência, falar um bocadinho sobre esta questão das emoções e da literacia emocional, nomeadamente aplicá-la à forma como muitas vezes nos relacionamos com as crianças, com as partilhas das crianças e com também aquilo que as crianças vão sentindo, porque muitas vezes elas não partilham por palavras, mas partilham de outra forma e, portanto, achei que fazia sentido. Porque, na verdade, a forma como nos relacionamos com as emoções, as nossas, mas também as dos outros, apresenta mesmo muita relevância para a forma como nos sentimos, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, e faz também total diferença no desenvolvimento global da criança, no desenvolvimento emocional, psicológico e social. Eu acredito e gosto muito de partilhar esta ideia que a consciência emocional, e já vamos falar um bocadinho do que é consciência emocional, é um pilar central para a educação e dessa forma, sendo central, é no sentido de potenciar aqui o desenvolvimento e o bem-estar emocional das crianças, mas também o nosso, porque às vezes negligenciamos o bem-estar emocional dos adultos em detrimento do bem-estar emocional das crianças, esquecendo muitas vezes, isto é também um princípio que deve ficar, de que os dois, o bem-estar emocional do adulto e o da criança, estão relacionados e muitas vezes são até interdependentes. Portanto, neste episódio quero também convidar-te a ti, que és mãe, pai, professor, educador, quero convidar-te também a abraçares e a abrires permissão para abraçares todas as tuas emoções. Neste sentido, preparei então algumas ideias que gostava mesmo de partilhar e a primeira é esta.
todas as emoções são boas, todas as emoções são positivas. Gosto sempre de começar por aqui, porque temos uma tendência muito automatizada de classificar as emoções em positivas, em negativas, em boas ou más, e com as crianças fazemos-lo muitas vezes. É quase assim um entendimento comum que a raiva é uma emoção negativa, que a tristeza é uma emoção negativa, que o medo é uma emoção negativa, e por oposição a alegria, o entusiasmo ou a calma são emoções positivas, mas não é verdade. Todas estas emoções, a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, o entusiasmo, todas estas emoções são positivas. Todas elas existem no nosso funcionamento com um propósito. Por exemplo, o medo tem como grande objetivo a nossa proteção, e por isso tendemos a ter medo do que coloca a nossa vida em risco. Por exemplo, uma cobra ou um animal selvagem, feroz, a vir na nossa direção. Mas também tendemos a ter medo daquilo que ameaça o nosso bem-estar. Por exemplo, apresentar um trabalho em frente à turma toda. A tristeza, outro exemplo, informa-nos sobre o que é importante para nós. Por isso é que não ficamos tristes sempre que perdemos algo ou alguém da mesma forma. Ficamos tristes quando o que perdemos é realmente importante para nós. Por exemplo, deixem-me pensar aqui num exemplo. Imaginem que eu mudei, ou um de vocês mudava de cidade ou de país e perdia o contacto, assim, muito natural, com algumas pessoas. Havia um afastamento, conversávamos menos, estávamos realmente mais afastados. Eu não fico triste, eu não ficaria triste, e provavelmente tu que estás desse lado também não ficaríamos tristes com o afastamento de todas as pessoas. Muito provavelmente ficamos tristes com o afastamento de quem era importante, realmente importante para nós. Agora, estou aqui a pensar na raiva. A raiva tem também uma função protetora, e apesar de normalmente haver aqui uma equipa anti-raiva, eu gosto muito desta emoção. Acho que não é a minha emoção preferida, mas é das preferidas. E se pensarmos, as maiores e mais bonitas revoluções vieram da raiva, deram-se grandes saltos e continuam a dar-se grandes saltos até de igualdade pela raiva que sentimos. E nós sentimos raiva na sequência de injustiça. É uma emoção que, ao contrário da tristeza, nos dá energia, nos mobiliza para a ação. É quase que assim um convite para ir e lutar pelo que julgamos que é certo. Portanto, já abordei aqui estas três emoções: a tristeza, o medo, a raiva, o seu aspecto funcional. Agora vamos pensar na alegria, na calma. Vamos pensar como é que seria uma vida só a viver a partir da alegria e da calma. Como é que seria? Estaríamos protegidos? Não, de todo. Há um filme que eu gosto sempre de citar, que é o Inside Out, em português é Divertidamente, que mostra precisamente como pode ser pouco protetor quando a alegria, por exemplo, assume em permanência o comando das nossas ações e das nossas escolhas. Se não viram, vejam por favor este filme. É um filme também infantil, mas cheio de mensagens e até de informação para adultos. Mas estava eu a dizer que todas as emoções são boas porque todas têm esta função, a nossa proteção. Elas são informativas sobre o que é importante para nós e, em última instância, para a nossa sobrevivência. E, portanto, todas são boas. Nem todas nos levam para lugares de bem-estar, é verdade. Algumas levam-nos para lugares de mal-estar emocional, mas está tudo bem, não são más por causa disso, porque esses lugares, essas experiências emocionais são também importantes para o nosso desenvolvimento e muitas vezes abrem até espaço para desenvolvermos uma série de competências e de entendimentos que são muito úteis, muito construtivos e muito saudáveis. Portanto, a minha sugestão
para este primeiro princípio que diz que todas as emoções são boas, todas são positivas, a minha sugestão é que possamos deixar isso claro quando conversamos com as nossas crianças. Não tem mal sentires tristeza ou raiva, não tem mal sentires medo, vamos dar espaço àquilo que estás a sentir. Tentar conversar e explorar a emoção na criança, onde é que a criança a sente, com quem essa emoção fica mais prevalente, em que contextos, em que situações, o que é que a criança tem vontade de fazer, o que é que pode fazer, o que é que não deve fazer, o que é que a ajudaria. Tenho que fazer aqui uma nota, e sendo eu psicóloga, tenho naturalmente que alertar que, apesar de ser saudável experimentarmos este espectro emocional, esta grande diversidade de emoções, das mais fáceis e mais fixes de sentir às menos, às mais desafiantes, aquelas que nos levam para lugares assim um bocadinho mais escuros, apesar de ser natural essa diversidade de experiência emocional, às vezes pode ser importante considerarmos aqui ajuda externa, uma ajuda mais profissional. Então, um outro princípio que gostava também de trazer neste episódio é o princípio de que todas as emoções são válidas. Porquê? Porque é outro erro que observo muitas vezes nós, e eu incluída, cometermos, nós adultos, cometermos este de que há emoções mais válidas do que outras. Quantas vezes já dissemos a uma criança ou até a um adulto coisas do género: oh, mas não fiques triste, sabes, não precisas de ficar assim por causa disto, ou então, mas isso é razão para te sentires assim? Eu acho que todos nós já o dissemos. Primeiro porque é muito natural na nossa sociedade esta ideia de que devemos fugir, não nos devemos prolongar nas emoções que nos provocam mal-estar emocional. E depois, eu acredito também, e também à luz da minha experiência pessoal, custa-nos muito ver e lidar com os nossos a passar por experiências emocionais mais desafiantes. Portanto, vale a pena aqui assumir de que vermos os nossos filhos, pessoas de quem gostamos muito, a partilhar que se sentem tristes, que se sentem muito magoados, que estão a sofrer, é natural que o nosso coração fique assim muito pequenino e que tudo o que pensamos é: o que é que eu posso fazer para te tirar desse estado? Mas na verdade essa tendência, esta tendência muito automática é um erro. E o que venho aqui convidar-te é estares mais atenta ou atento a este erro. A ideia é validarmos todas as emoções, sem pressa nem urgência que elas desapareçam. Acerca disto, aqui a sentir vontade de partilhar uma situação que aconteceu muito recentemente. Eu faço algum trabalho com professores, no sentido de partilhar todos estes princípios e esta informação, e houve um professor que há pouco tempo me contava que tinha conseguido levar para a sua sala de aula este princípio e que tinha sido bastante surpreendente para ele, mas até para a aluna que já o conhecia de anos anteriores. É um professor de primeiro ciclo. Esta aluna chorava com muita facilidade, e ele tinha uma tendência para dizer-lhe coisas como todos nós também temos essa tendência para dizer coisas como: olha, não chores, não precisas de chorar, sabes, as meninas que choram não são tão bonitas, assim não ficas tão bonita. E um dia, já este ano letivo, ele disse algo do género: olha, sentou-se à beira dela e disse qualquer coisa do género: olha, sabes, não tem mal chorar, se precisares de chorar, se sentires vontade de chorar, chora. Sabes, é tão natural chorar como sorrir, portanto, eu estou aqui para o que precisares. E ele falava assim com muito orgulho do que tinha conseguido fazer e de como isso tinha sido tão transformador, quer para ele, enquanto guia, não é? Porque os professores, os adultos, os pais, nós somos guias
de como funcionamos e de como funciona o mundo, mas também tinha sido muito interessante perceber esta mudança de postura por parte da criança. Portanto, é isto. Como é que seria se desde muito pequeninos recebêssemos estas mensagens de que sentir tristeza, sentir zanga, sentir-me frustrada, sentir-me com muito medo é absolutamente natural. Portanto, há espaço aqui para aquilo que eu estou a sentir. E agora, o último princípio que tenho preparado para este episódio é esta partilha de que a emoção é diferente do comportamento. Eu posso, enquanto educador, validar uma emoção, validar uma necessidade emocional da criança e isso não significa que tenha ou esteja a aceitar o seu comportamento. E este é sim um erro muito comum, esta confusão que às vezes fazemos de que os comportamentos e as emoções são a mesma coisa. E na verdade não. Eu posso mesmo validar que o meu filho ou o meu aluno esteja altamente frustrado porque se está a sentir injustiçado e posso não aceitar um comportamento de agressividade ou de violência dele. Quando a nossa comunicação deixa isso claro, é também muito interessante e muito transformador, que é, eu estou a perceber que estás a sentir-te desta forma, apesar disso e apesar de entender que é dessa forma que te sentes, eu não vou permitir que faças isto ou digas isto, e isto é também muito esclarecedor para as próprias crianças. Naturalmente que fazer isto uma vez não tem efeito, mas este formato de uma forma permanente e consistente tem claramente um efeito, que é tudo o que eu estou a sentir é válido, apesar disso eu não posso fazer tudo o que tenho instintivamente vontade para fazer. E portanto isto cria aqui também um espaço para aquilo que é, o que é que eu faço com o que eu estou a sentir. Portanto, de forma geral, quando a nossa comunicação e o nosso exemplo oferecem estas bases de consciência emocional, que inclui a capacidade de reconhecer, e reconhecer implica conhecer as nossas emoções, de as compreender, mas também de as gerir, aquilo que estamos a possibilitar é desde muito cedo promovermos esta super ferramenta que é conhecer e gerir as nossas emoções. Isto é mesmo uma super ferramenta. E por vezes aquilo que sinto é que nem nos apercebemos do poder que podemos ter a este nível e negligenciamos esta componente emocional, agindo quase como se ela fosse acessória, ou atuando com atenção e cuidado quando estamos apenas e só preocupados com esta dimensão emocional. Eu acredito que fazer isto, negligenciar o nosso papel modelador também nesta capacidade de conhecer, reconhecer, entender e saber gerir as nossas emoções, não o fazer é apenas assim ignorar uma grande potencialidade do nosso papel, com impacto profundo no desenvolvimento das nossas crianças. E acho que já partilhei tudo o que queria, portanto, 3 grandes princípios: não há emoções positivas nem emoções negativas, todas são positivas. Trazer isso para o nosso discurso era espetacular. O outro princípio era o de que todas as emoções são válidas, portanto, evitar estes discursos de mas porquê que estás a sentir isto? Estás a ser ingrato por te sentires desta forma? Não, tudo é válido. E depois, por último, esta ideia também muito importante de fazermos aqui uma diferenciação entre o que é comportamento e emoção. E eu posso e devo validar todas as emoções, isso não significa que aceite todos os comportamentos. Vou terminar fazendo realce aqui a este livro. Foi lançado este ano em agosto. É um livro que conta uma história muito simples, muito gira. É um livro infantil, mas cheio de mensagens para adultos e, na verdade, é um livro que convida ao sentir e ao abraço. Portanto,
Se quiserem ter um exemplar, eu vou deixar as instruções aqui na informação sobre o episódio. Podem também, de uma forma super simples, comprá-lo através do meu site em www.raquelqueirozpinto.com, ou então no Instagram, ou então nos locais habituais, na UC, na Bertrand, na Almedina, na FNAC. Ele está disponível e cheio de vontade de chegar às vossas mãos. Então é isso, despeço-me com um beijinho e até para a semana. Obrigada por me ouvires. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me, vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueirozpinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças. Através da educação, podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.